Sejam bem-vindos ao Gym Club Podcast, onde o luxo e o alto padrão de experiências encontram o fitness. Eu sou o Jimmy, tô aqui com o Marcelo Stephanie, CEO da Gym Club, o primeiro personal club do Brasil, para bater um papo sobre atendimento ao cliente, né? Sobre experiência das pessoas ao consumir produtos e serviços em hotelaria, restaurantes, na moda, no varejo, que é hoje a nossa pauta. Hoje é na Certo, pauta, Marcelo? um grande convidado aqui, uma fera, que eu admiro muito, grande Mauro Nomura. Isso, Mauro Nomura, que é CEO e founder do Grupo Nomura, com mais de 30 lojas representando marcas como Adidas, Arezzo, Schutz. É mentor e especialista em varejo e uma referência nacional no assunto. Vai compartilhar pra gente aqui as estratégias, os caminhos que ele encontrou para promover um bom atendimento lá na ponta. Mauro, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado vocês pelo convite, prazer estar aqui de novo com você, Jimmy, e agora com o Marcelão, que eu nem sabia, que surpresa boa, tá em casa aí conversando. A conversa eu acho que flui de duas maneiras mais fluidas, né? Falando da nossa terra, queira ou não queira, o podcast é um programa que é independente de territórios, mas é gravado num território, não tem jeito, é da nossa terra. E com gente conhecida, é mais fácil ainda. Legal, Bora show lá. de bola. Pra gente começar, Mauro, acho que é legal contextualizar para o pessoal que acompanha o Gym Club Podcast um pouco da tua trajetória, o que te motivou a empreender no varejo, né, ir pro mercado de moda, o que foi que te chamou a atenção nesse caminho? Então, eu praticamente fui catapultado, né, para o mundo do empreendedorismo, o mundo do franchising ali, muito pela história da minha família. Meus tios, eles são franqueados do Boticário há mais de 30 anos. A minha mãe tem formação na área da saúde, bioquímica, mas daí acabou abrindo loja de calçado por causa de influência da família. Então, eu, muito novo, eu fui catapultado nesse mundo. E aí comecei muito jovem. E talvez a minha geração não tinha muito esse negócio de propósito, sabe? Era meio que baixa a cabeça e trabalha, sabe? Exatamente. Então, como você é catapultado num negócio desse, tipo, eu não parava muito para pensar se era o que eu gostava, se estava alinhado com meus valores, meu propósito. Então, durante muito tempo eu trabalhei bastante, eu era muito inquieto ali, sabe? Eu empreendi vários negócios, não só no varejo ali de calçados, teve loja de cosméticos, teve restaurante que existe até hoje, o Japex. Legal. Tintas para construção civil, que deu errado ali perto do Gym Club, inclusive, do ladinho ali do Shopping Beira-Mar. Teve várias lojas, teve 3 lojas, era B2B, B2C. Então, durante esse período eu era um garoto muito inquieto. Então, Experimentando várias coisas. Exato. E quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu era muito distraído. Então, essas distrações, quando você não sabe onde quer chegar, você vai perdendo energia, né? Você perde foco, perde consistência. E aí eu acho que até você ter um fracasso, né? Daí a gente teve um fracasso, o primeiro fracasso levou um tempo, levou acho que 13 anos pra gente ter um fracasso. Caramba. Todos os negócios tinham dado certo. E quando veio Parecia tudo fácil demais. Então, é isso aí. As pessoas chegavam pra mim e falavam, deixa eu tomar um cafezinho com você, me dá umas dicas aí. E eu acho que nada mais do que a gente mesmo sabe das nossas limitações, né? Das nossas da nossa capacidade. E eu não acreditava no que as pessoas falavam. Mas, por outro lado, também nunca tinha sido botado à prova. Até que veio esse fracasso, esse Qual foi o tombo, fracasso, Mauro? que era essa empresas... a gente importava tintas da construção civil dos Estados Unidos. Então, a gente processava o produto aqui, vendia B2B, B2C, era um segmento bem novo pra gente, onde eu não soube fazer o stop loss. Na verdade, o que é o stop loss? É você ter a humildade de estancar o projeto. Isso. Que você não realmente, assim, você fracassou. E eu acho que ali eu fui botado à prova que eu verdadeiramente acreditava no que as outras pessoas falavam, na minha capacidade de execução. Então, ali eu perdi mais dinheiro do que eu deveria. E aí, depois dali, a gente fez uma limpeza no portfólio, focamos aí realmente, e aí as coisas, não por coincidências, começaram a acontecer. Focaram nessa época na área de calçados. A gente tinha 3 premissas para avaliar qualquer tipo de negócio. Era varejo, que era o que a gente sabia fazer. A gente tinha uma ambição grande de escala, então tinha que ser uma coisa escalável, e que tivesse uma viabilidade econômica do jeito que tem que ser, com governança, fora do sistema especial de tributação, do Simples. E aí que a gente começou a fazer esses filtros, e aí veio o projeto da Adidas, que hoje é 80% do negócio, hoje é a marca da Adidas, né? Legal, show de bola. E você tem uma trajetória de empreendedorismo familiar também, né, Marcelo? Acho que essa noção de viver o empreendedorismo já desde sempre acaba estimulando mais a ter uma visão para gerar negócio, para construir as coisas, né? Mas o empresário ele é muito inquieto, né? Todo mundo que é empresário nato, ele é inquieto. Quer fazer alguma coisa, quer tentar outra, tenta uma coisa, tenta outra, né? Eu
formei engenheiro, fui trabalhar junto com meu pai, abrindo uma empresa nova, mas ao mesmo tempo eu já investi em 3 startups, em 4 empresas de alimentação saudável, né? Tinha campo de futebol, society, abri coisa em Recife, abri coisa em Joinville, abri coisa aqui, quer dizer, a própria Gin Club, ela veio muito por acaso. Né? Não era para eu abrir a Gin Club, vou, sabe, planejar alguma coisa, mais ou menos assim, né, Mauro? Apareceu uma oportunidade, disputa, pode ser, deixa eu pensar um pouquinho, e fui, mas era para ser um negócio extra. Então é isso aí, muito parecido, a inquietude que a gente tem de ir desenvolvendo e depois ir alinhando, depois vai corrigindo no meio do caminho, né? Nessa história toda, Mauro, de negócios, a gente tem uma figura que é essencial, que é o cliente, né? É o cara que é o motivo pelo qual aquele negócio existe, né? A quem aquele negócio serve. E a gente tem visto no mercado a construção de uma narrativa do customer centric, né? É de você colocar o cliente no centro daquilo que você está fazendo. E parece algo óbvio, né? Evidente, mas não foi sempre assim, né? Como isso acontece no Grupo Nomura? Qual é a tua visão sobre esse movimento de mercado de entender o que as pessoas verdadeiramente querem? Então, esse empoderamento do cliente, né, ele veio mais recentemente, né? Porque, vamos dizer assim, o varejo há 15 anos atrás, 20 anos atrás, como é que funcionava? Você tinha um produto e estava bem localizado. Isso. E aí o cliente vinha atrás, porque ele tinha certas restrições de acessar o produto. Então, se você tivesse um produto bom, com alguma tecnologia que tivesse valor e com preço bom e próximo do cliente, acessível, vendia. Então, os varejistas se preocupavam muito em quê? Buscar produtos que tivessem esse valor, que tivesse essa procura. O varejo ficou de ponta cabeça hoje, né? Hoje, então, é o contrário. Agora é o produto que quer chegar perto do cliente, não ao contrário. Então, o cliente naquela época, ele vinha por produto, tinha desconhecimento sobre ele, então precisava que algum vendedor fizesse algum pitch, ensinasse ele. E aí, com toda essa mudança do varejo, onde o consumidor sabe muito do produto, às vezes até mais de quem vende, porque as informações estão disponíveis, né? Tá tudo aí na web. O empoderamento muito grande do cliente. Então, hoje, tanto os haters quanto os promotores, pro bem ou pro mal, ele é destrutivo, né? Você falar ainda em questões aí sociais, raciais, e aí é pior ainda, muitas né? pautas difíceis. E aí começa a ter uma importância desse cliente no centro. Porém, essa corrida dessas marcas do cliente no centro, eu vejo poucas genuinamente colocando. Muitas ou são empresas listadas que precisam prestar relatório para mercado, alguma coisa assim, ou ESG, alguma coisa do tipo, ou outras interessadas em alavancar números, né, faturamento, resultado. Agora, poucas realmente com o cliente no centro. Eu vou te dar um simples exemplo, talvez próximo do meu segmento. Quais as marcas que chamam um grupo seleto de cliente para desenvolver determinados produtos? Pouquíssimos. Pouquíssimos, assim, sabe? Então, assim, se realmente o cliente está no centro, o que eu vou fazer? Vamos dizer que eu sou uma marca de moda. Tenho, sei lá, 1 milhão de clientes. Deixa eu chamar 3 grupos distintos, uma amostra, vou levar eles lá para minha fábrica, botar junto com a minha equipe de estilo, e eles começarem a dar palpite. Não, vamos trocar esse tecido, vamos fazer isso aqui. Então, isso é um pouco de cliente no centro, né? Você acha que tem um pouco de receio das empresas de se colocar no risco, assim, de abrir a caixa preta, as que não decidem não fazer isso, digamos assim? Eu acho que quando a gente muda o drive, assim, da companhia para um cliente no centro, vão ter as partes, os prós e os contras. E muitas das empresas só querem os prós. Sim. E às vezes, para você acessar os prós, você tem que fazer muito investimento antes. Querem escutar aquilo que elas querem escutar, né? Isso então, é muito verdade. Parece muito interesse, assim, sabe? Tipo, isso. Não, eu sou focado no cliente, mas, tipo, é isso aí. Se você é focado no cliente, o mais tem que ser bem menos o mais, né? Então, beleza, o que você faz quando dá algum problema, né? Como é que é o teu pós-venda? Enfim, tem uma série de fatores que é complexo, porque é muito fácil falar assim, eu sou focado no cliente. Agora, na hora do desafio ali, da crise, que a coisa aperta, né? Que aperta, né? Eu acho que o discurso, ele vem vindo porque já tem mentores, tem consultores que vão falar, o cliente no centro e tal, mas aplicar isso, realmente, tem toda a razão, Mauro, é muito difícil. Eu tentei fazer, tá? A gente começou isso agora. O que tu falasse foi muito importante, assim. Eu chamei uma reunião de clientes. Lembrei da reunião. Lembra dessa? Faz 3 semanas, 1 mês. Que eu chamei os clientes para dentro de uma sala e de cara, isso vai dar rolo. Né? Falei com 3, 4 pessoas que conheciam um pouquinho disso, cara, vai dar rolo. Estás pronto? Eu disse,
tô pronto, velho, vamos ver o que vai dar. E foi super legal. Foi difícil? Foi. Ouvimos algumas críticas, né? Tentamos botar um produto a provar, não deu certo, né? E marcamos outra. Mas foi legal que eles se sentiram incluídos, entendeu? Agora, fazer disso uma prática ainda é difícil. Pra gente tá sendo super difícil. Super desafiador. Tem que abrir o kimono e falar, né? Isso. Então, isso eu acho que eu associo muito a uma empresa maior, assim, igual investimento em tecnologia. Se você espera retorno, ROI imediato com investimento em tecnologia, cara, nem começa. Então, o que normalmente a gente costuma dizer é o seguinte, para você investir realmente em tecnologia, numa transformação digital, o CEO tem que estar comprado com o board, ou quer dizer, o board comprado com o projeto, porque não vai dar o ROI de acordo com o que está planejado. Então, só que tem que ser uma mais estratégia de longo prazo. Isso. Porque as empresas listadas, elas não querem saber o longo prazo, elas estão muito preocupadas no resultado agora. Então, isso do cliente no centro é um pouco disso também. Talvez agora no curto prazo vai dar muito prejuízo, vai ter que fazer muita coisa, vai ter que investir, mas talvez no longo prazo vai ter um LTV, né, que a gente chama, que é o quanto que ele consome no lifetime value dele, da jornada dele de relacionamento, ele vai se pagar. Porque quando você se preocupa com o cliente, você traz ele para a tua base e ele não sai mais, né? Sim. E aí o lifetime dele... Então o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, pode ser muito caro. Por que é muito caro? Porque depois você traz para a base e você não tem mais churn, ele não sai mais. Sim. E 2, 3 anos de... E aí, às vezes, esse CAC é fazer investimento. Pode ser investimento em tecnologia, ou escuta, equipe, setor e assim por diante. Né? Mas se tu olha um cenário muito pequeno, muito curto, o CAC é altíssimo. É altíssimo. Porque tu tem que botar grana, tu tem que fazer o negócio acontecer. E no início é difícil. Depois que vai baixar. E você vai dar ouvido para ele, provavelmente vai precisar de investimento, né? Vai sair caro. Isso. Né? E aí você vai melhorando os indicadores de performance do negócio que a longo prazo tende a ter retorno, né? Eu até quero puxar outro gancho aqui, Mauro, porque essa questão do board estar comprado e, assim, combinar com todo mundo, né, o que vai ser feito, todo mundo apostar junto, porque senão a estratégia é sabotada internamente, né? E aí a gente puxa um outro lado aqui, que é a questão da cultura, né, organizacional, que é uma cultura também voltada pro cliente, né? Uma cultura que está construída para levar essa estratégia do Customer Centric adiante, digamos assim. Como que você vê isso? Porque existe o cliente externo e o cliente interno, né? Então tem que organizar o cliente interno para promover um valor para o cliente externo. Então, eu vejo um erro muito comum nessas companhias. Os incentivos e as remunerações dos executivos são de curto prazo, né? Os bônus, variáveis, tudo de ano, geralmente. E essas estratégias, às vezes, tem que ser de longo. Então, o executivo, ele está procurando no bônus dele do ano. Sim. E como é que faz para você? Daí você vai tirar lá a CAPEX, fazer investimento para ganhar aqui 4, 5 anos, que eu nem sei se eu vou estar mais aqui, né? Ele é motivado para tomar decisões de curto prazo. Exato. Então, é como criar, como acomodar esse cenário que não seja distinto, né? Não seja descasado esse descompasso que tenha, né? E é muito difícil, na tua visão, a experiência que você tem, engajar as pessoas de uma maneira geral em algo que é uma direção que precisa ser seguida, assim? Como que a gente consegue engajar o time, assim, fazer as pessoas apostarem junto naquilo? Eu acho que o D0 disso aí é você saber o que você é, você ter um propósito forte, seja de marca ou seja de companhia, uma cultura forte, para depois você começar a engajar. Porque você começar a engajar de fora e não de dentro, cara, vai durar pouco, porque não é sustentável, não é genuíno, não é verdadeiro. Então, você se olha para dentro como companhia, pô, qual que é o meu propósito, o que que eu quero, onde eu quero chegar, quais são meus valores, e aí você vai começando a trazer gente alinhado com isso. Né? Porque senão é voo de galinha. Eu costumo dizer que uma empresa não tem valores, ela procura pessoas que tenham aqueles valores para construir um time sólido. Mas ainda assim, não é só na seleção, né, Mauro? É uma construção, né, bicho? Criar cultura empresarial é muito difícil. Porque é ficar batendo, martelando, é todo mês, né? Reuniões de alinhamento e um cronograma... desenvolver essas pessoas ali dentro, né? Fazer com que elas se apaixonem por aquilo que elas fazem, por aquilo que a companhia propõe para que seja feito, né? Eu acho que gerar esse encantamento nos colaboradores, primeiro, é o mais correto. E aí depois eles vão ajudar a vender. Mas é um desafio. É um desafio de fazer um colaborador acreditar naquilo é uma coisa. Mas será que ele compraria aquilo? Então, vamos fazer uma analogia, vai. Difícil. Vamos pensar, sei lá, os caras que são os terroristas lá, que doam a vida a um propósito. Isso. Né? Uhum. E aí, como é que faz?
É uma Cadou a entrega. vida. Sim. Então, tem um Um puta propósito, muito propósito. forte, né? Sim. Ou, sei lá, você ir numa guerra, você é convocado para guerra, você vai, ou você se alista por iniciativa própria. É a Tudo prova isso de que a mente carrega o corpo, né? Então, Mas é um propósito é a muito crença. forte. Tem razão. Tem que ter força no propósito. Dentro dos pontos de contato, assim, na jornada de um cliente no universo de moda, né? Ou varejo, de maneira geral, existem muitos pontos de contato, né? Que precisam ser observados. O que é importante na tua visão para promover uma experiência memorável em cada um desses pontos? Como mapear esses pontos de contato? Incluir novas oportunidades de gerar valor para o cliente? então, eu estou num segmento que ele está sendo bastante disruptado, bastante mudado. Por quê? Porque o produto ele virou commodity, né? Ele virou, não tem mais. Antes você tinha um produto, pô, o cara que vinha atrás de você, né? Porque você tem um Couro produto, legítimo, couro tal legítimo, coisa. a nova tecnologia, o novo tênis de corrida, tecido específico. Agora hoje virou commodity, por quê? Porque o meu produto ele pode comprar em outras lojas, no e-commerce, marketplace e até viajando para fora. Então virou commodity. Então como que a gente cria valor de ele comprar com a gente? E esse é o desafio. Né? Então, Puta desafio. vamos pensar o O seguinte. produto concorre com ele mesmo, né? Então, produto por produto, talvez ele vá comprar no e-commerce e recebe na casa dele. Vai ter menos atrito. Agora, qual é o desafio acho que do varejo físico? É criar esse valor da pessoa querer ir na loja. Então, como é que se cria, vamos dizer assim? Criar alguma experiência dentro da loja, através de tecnologia, customização, atendimento de pessoa para pessoa, porque o ser humano ele foi feito para viver coletivamente, né, e não individualmente. Se conecta com Para outro se ser humano. conectar com outro ser humano, né? Acho que deu para perceber um pouco isso na pandemia, que a galera ficou em casa e precisava interagir com mais gente. Aí tu queria o home office, agora eles estão querendo ir para a empresa para interagir, para Isso. conversar, né? O pessoal ficou ansioso de perder esse contato, né? Então é como que a gente consegue fazer uma trilha com menos atrito, porque pelo mesmo desafio que a gente tem para atender um cliente bem, a ferramenta, a tecnologia, ela não tem interação humana, então flui com menos atrito, né? Isso, óbvio. Porque como é que faz pra gente controlar uma pessoa? Às vezes Que a pessoa vai dizer o que ela vai, né? às vezes hoje ela acordou bem, amanhã ela acordou mal, né? E assim por diante. Então esse é o grande desafio de como criar. Então, por exemplo, hoje a gente tem 2 flagship da Adidas em São Paulo e no Rio, que tem área para eventos, conexão com a cidade, então você vai comprar lá, eu Adidas São Paulo, eu Adidas Rio de Janeiro, tem customização de produto, você pode botar o nome do teu filho, o escudo do Flamengo no tênis, tem área para eventos, onde a gente chama lá os jogadores do Flamengo, inclusive esse mês parece que vai a Rebeca Andrade, a que medalhista de legal, ouro, que a caramba. Adidas patrocina lá na nossa loja do Rio. Então começa a ter um motivo para a pessoa ir para a loja. Tá bom, mas essas são as flagships. Como é que tu faz isso aqui? Então, esse é o desafio do varejo mundial, Isso. porque você tem uma flagship na Quinta Avenida em Nova York, na Champs-Élysées, aqui em São Paulo, Rio, é uma coisa. Agora, como é que você escala isso? Então, o que acontece? Todos os stakeholders da cadeia têm esse desafio de acomodação. Por quê? Porque a gente vai nos shoppings, os shoppings estão apertando a gente em termos de tamanho. Por quê? Porque sai caro. Sim. Então, a gente não consegue ter lojas com dimensões grandes, com capex alto de investimento. Super instagramáveis e com Então, ambientes. esse é o nosso desafio. Como que a gente vai conseguindo fazer aos poucos isso? Então, a gente tem algumas escalas. A gente tem as flagships, aí a gente tem as lojas segmentadas fashion, que tem produtos mais diferenciados. Tem outras lojas que a gente tem pequenas customizações. Agora, mês que vem, a gente vai abrir aqui no Vila Romana a primeira mega aqui de Santa Catarina. Aí, naquela loja vai ter uma esteira para provar o tênis, para fazer teste de pisada, para orientar. Você recebe por e-mail um exame que você pode mandar para o teu ortopedista. Tem customização, você vai poder customizar ali alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa que você queira. Então você vai criando um pouco isso. Então, a verdade, o varejo ele está virando cada vez mais um hub de logístico, de ponto de experiência da marca com o cliente, porque você comprar no site é frio. Sim. A marca fica fria, não fica? Quando você vai ali numa loja, você já passa os standards da marca, a comunicação, é totalmente diferente a experiência. Então, essas lojas, elas acabam sendo, além de ponto de experiência de contato com a marca, hubs logísticos. Então, você vai comprar um produto no site, vai chegar em 4 dias, só que você quer comprar hoje para dar de aniversário para o teu amigo. Sim. A loja captura o teu lead no site e te entrega em casa no mesmo dia. Então, isso são tudo situações que o segmento precisa se acomodar. Mas a criação de experiência, eu acho que é a mais fantástica que tem. Porque tu vira aquilo ali um programa, né?
Hoje tem que ser um programa, tu sair com teus filhos, pô, quem tem filho pequeno sabe o trabalho que é, para ir na loja física, né? Então tem que valer a pena. Aí tu faz uma experiência dessa, tu coloca uma esteira, tu faz ele tentar ali alguma coisa. Isso é legal. É o que a gente tenta fazer lá o tempo todo também, porque na pandemia, né, mano, o que aconteceu? A atividade física ficou em casa, né? Então o cara recebe prescrição de treino, é fácil tu contratar online. Virou commodity. Virou commodity, né? E alguns equipamentos residenciais, fácil, muita gente tem. Muita gente tem, né? Então, por que o cara vai para lá? Por que o cara vai fazer alguém ir para academia? Tem que oferecer experiência. Principalmente o nosso cliente de alto padrão, que ele tem capacidade. Eu vendi faz um mês para um amigo nosso aqui uma academia de 600 mil reais na casa dele. O cara tem dinheiro. Sim. O que faz ele ir para o meu espaço? Né? Então a gente tem que ter criatividade, de fazer eventos, de fazer networking. Estamos abrindo lá agora um meetup de negócios, porque são muitos empresários que tem lá, e às vezes um precisa do outro, mas não conhece o outro. E estão todos lá dentro num hub, né, da Gym Club. Então a gente está começando a estimular negócios cruzados entre os clientes. Então é criar esse tipo de experiência para fazer com que ele vá lá. Porque não é só ir pelo exercício, meu irmão, não vai mais. Gerar motivos, né? E aí a gente fica nesse tiroteio que é conseguir acomodar esse cliente, porque daí a gente vai lá, faz uma loja bacana, um alto investimento, cria experiência, bota a tecnologia embarcada e aí ele vai chegar no shopping, fila para estacionar, fila para entrar, paga o estacionamento para ir na loja, que é bacana às vezes. Então todo o ecossistema tem que se acomodar e pensar no cliente. Tem muitas objeções para serem superadas, né? Então tem que... sempre o ecossistema que tem que ser cliente no centro, né? Não adianta ser um deles, um stakeholder. Uma loja lá, Fica meio que igual um organismo com um braço só, né? Fica manco. Esse negócio de propósito é legal, assim, porque eu vejo isso muito na moda, né? Existem coleções que carregam algum motivo, são alusivas a algum propósito, a uma pessoa, ou a uma história, ou uma narrativa, que fazem as pessoas também se moverem naquele sentido, né? E no caso a Adidas, por exemplo, faz muito isso, né? Tem muitas coleções que tem uma história por trás e aí a pessoa usa aquilo porque aquilo representa uma narrativa que faz parte dela, né? A Adidas sempre foi muito inclusiva, assim, há mais de 10 anos que ela já tem coleção sem gênero, tem manequins, por exemplo, nas nossas lojas oversize, de raça, negros, enfim. Então ela sempre foi muito inclusiva. E ela trabalha num segmento que é gostoso de inspirar, né? Você vê uma Olimpíada. Sim. Você, né, o esporte inspira muito, então ela consegue criar com muita conexão e, obviamente, agora ela tem uma pegada mais do lifestyle, do sportswear, né? Hoje, eu costumo dizer assim, por que as marcas de surf estão nessa crise gigantesca? Que o próprio surfista mudou o dress code dele. Sim. Ele já virou mais tipo lifestyle, ele usa mais assim uma pegada de uma roupa esportiva, um moletom, uma camiseta. Antigamente, né, na nossa época, Marcelo, só bermudão. Era Hug Loose, era OP, era aquelas marcas Kid Silver. Isso. E aquele traje ali hoje é difícil alguém usar, né? Então, esse é o grande desafio aí das marcas de como se reinventar. Mas a Adidas, assim, eu convivo diariamente num ambiente que é muito inspirador, assim. Porque eu gosto de esporte, eu tô sempre ligado nos esportes, não só nos que eu pratico, mas na televisão. Então, todo dia a mesma coisa. Na Adidas você é um pouco mais performance do que Originals, assim. Não, eu uso mais bem mais performance do que Originals. Mas, mas todo dia tem uma novidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Semana agora lançou as camisas novas de lifestyle do número 3 dos clubes. Então, lançou do Real Madrid, inspirada na Gucci, a outra inspirada na Dior, voltando lá, bem retrô lá para trás. Aí a febre do momento é o tênis samba, que foi inspirado lá numa chuteira na Copa do Brasil, que era para nós. Minha noiva que não perdoa uma cor. Então tem muita história, entendeu? E bombou, né? Esse tênis é absurdo. Mas é legal que tu falasse do dress code que vai mudando, né? Hoje em dia você vê muitas mulheres que muitas vezes não trabalham, estão bem, meia idade e tal, desfilando pelo shopping, ou pelo salão de beleza, ou na escola dos filhos, com roupa de academia. Né? Tá todo mundo de legging, de tênis, ou seja, o dress code de maneira geral da nossa vida cotidiana mudou, né, cara? A pessoa passa o dia, né? Principalmente a pandemia, ela acelerou muito isso, né? Porque antigamente a mulher, ela ia numa academia, por exemplo, no shopping, muitas delas não desciam na loja com a roupa da academia. Elas não iam no salão. Não, né? não. E a pandemia
provocou isso, de você ficar o dia inteiro com a roupa de Pijama. final de semana. Será que foi É. a pandemia, A mano? pandemia acelerou por quê? Porque você ficava em casa, aí, tipo, a gente costuma dizer que o moletom e o sneaker invadiam a Faria Lima, porque você trabalhava em casa. Claro. E em casa você vai usar qual roupa? Confortável. Você não vai usar um jeans, um terno em casa. Você vai usar um moletom, uma roupa de lifestyle, sportwear. Então isso É foi. verdade, acelerou. E uma marca que surfou muito essa onda foi a Track and Field. Porque as roupas da Track and Field, elas são aquelas para usar o all day, né? Então são roupas sem muita cor, sem muita estampa. E a mulher, ela usa e bota a roupa de manhã, se ela quiser, ela fica até final do dia com aquela roupa. Isso tem muito, né? Isso tem muito. O pessoal vai treinar de manhã e sai, já vai para a escola dos filhos, já vai para o trabalho, já vai para o mercado, tudo com essa roupa. Legal. Isso aí eu acho que é uma mudança cultural, na verdade, que aconteceu, sabe? Claro, acelerou na pandemia, isso tem toda a razão. Mas é uma mudança cultural, Claro. de trazer a atividade física para dentro da tua vida cotidiana. Sim. Que isso também tá mudando, né, Mauro? Né? Eu falo com meu pai, amigos dele, né? O Zé Nito da Casas d'Água, ele diz assim, academia pra quê? Vai descarregar um caminhão de cimento pra tu ver. Ele diz assim, quer dizer, e hoje em dia, o lifestyle que tem academia, o cara que não vai pra academia, ele não entra nem nas rodas aqui, né? Tem vários papos, toda mesa de bar vai falar sobre academia. Então eu acho que o comportamento, né, do ser humano mudou, as pessoas entenderam a importância da atividade física na vida e elas levam isso pro dia a dia delas. Olha, eu tenho um dado aqui que o meu time postou ontem, eles tiveram uma reunião com o pessoal da Adidas, eu não estava presente, mas eu vi eles postarem aqui, ó. Esse é um dado bom para você, ó. Brasil é o segundo país que mais frequenta academias. Olha só. Ajuda aí, Jimmy, que eu não tô conseguindo enxergar aí. Vamos lá. 35%, olha aí agora. 35% investe em academias e produtos fitness, 56% de aumento de mulheres praticando esportes. Caramba, É muito mais e o mulher. segundo país. Um aumento, né, de 56%. Sim, um aumento de Comparado 56%. talvez a um ano atrás, será? Mas esse dado, esse dado é bem diferente do que se divulga por aí, né? Que é em torno de 5% das pessoas totais frequentam academia. Não, mas aqui não fala, né, sobre quantidade, fala que é o segundo país que mais Segundo frequenta país, tá. e que 35%. cresceu 56%, né? Isso. Mas o Cresceu. 35, o que será que é? O 35 é que frequenta. Isso, frequenta academia. Acho que é Eu isso. achei um número alto, tá? Sim. 35% frequenta academia. Vamos ver aqui. Vai ter isso agora, né? Eu tô indo pra São Paulo semana que vem. Vamos Mas, ver o que eles dizem lá sempre tem. 35% investem em academias e Ou- produtos Ou fitness. produtos Ah, fitness. Ou entendi. produtos entendeu? fitness. Ou Mas produtos é isso fitness. aí. é isso Não, aí. mas é que o mercado que tá crescendo, faz muito mais parte da vida das pessoas, né? E Faz o muito Brasil é mais um parte. país pobre, né? Se a Sim. gente for olhar, se a gente for olhar lá Muito desigual, né? a pirâmide de Maslow, primeiro é necessidade Sim. básica, né? Segurança, alimentação, é aquilo ali que ele vai investir. O Então, se você bem-estar não, tá lá na se você não, se você não tem dinheiro, você só vai gastar com isso aqui, que é comida e moradia, né? Uhum. Segurança, limpeza, higiene. Isso. E falando desse assunto, né, da relação das próprias pessoas, assim, esse comportamento, né, o Kotler, né, enfim, amplamente conhecido, lançou um livro agora recentemente falando do Human to Human, né, a tendência de mercado de empresas feitas por pessoas para pessoas, né, um livro foi recentemente lançado, esse conceito já é bastante antigo. E eu acredito que seja uma dificuldade, talvez, passar para quem está lá na ponta, no dia a dia, atendendo e lidando com o cliente na ponta final, digamos assim, a noção de que essa pessoa está empreendendo a própria carreira, né? Que ela é uma intraempreendedora dentro do negócio, que ela gerar esse valor, que ela entender o que significa isso, passar esse relacionamento com a marca, é importante, assim. Qual que é a visão que vocês têm para capacitar as pessoas nesse sentido, para fazer as pessoas entenderem que elas precisam representar tudo isso que é construído, né? Que não pode quebrar lá na ponta, todo o trabalho foi feito e lá na ponta precisa ser entregue, né? Então, o nosso negócio, a gente precisa de duas frentes para crescer: recurso e gente. E gente aliada com a cultura. Não tem jeito, são as duas coisas que a gente precisa para crescer. Então a gente dá gasta muita energia, né, nessas frentes. Então, para recurso, a gente tem muita energia na parte de governança, audita balanço, acordo de acionistas, enfim, a gente evoluiu muito nessa frente. E time que é uma cultura. Só que, de novo, a cultura tem que ser genuína, tem que ter um propósito claro. E, obviamente, a gente surfa uma onda
muito boa, que é gostoso trabalhar com uma marca tipo Adidas, né? Não é uma marca que tipo, você tem que vender, de repente, sei lá, remédio. Pô, você vender remédio deve ser difícil, porque você tá vendendo pra alguém que tá doente, né? Sim. Então, a gente, é inspirador, as pessoas gostam, então a gente fala que o nosso propósito é tornar vidas e marcas protagonistas. Então, e desmistificar um pouco esse negócio do protagonismo, porque quando a gente escuta protagonismo, parece que o cara tem que dar entrevista, dar palestra aí na televisão, mas não é isso. O protagonista é na vida dele, sabe? Às vezes naquele núcleozinho dele, que é na família dele, chega no domingo, ele é um cara que agrega, que tem conteúdo, que ajuda, ou às vezes até que promove financeiramente um almoço, um encontro, isso já é um protagonismo naquele núcleo dele. Com certeza. Então a gente busca sempre isso e, obviamente, a marca, ela ajuda a eles terem esse protagonismo, por quê? Porque eles no automático, eles ficam sabendo das coisas. Então, agora, teve a Olimpíada. No automático eles ficam sabendo, porque a Rebeca é patrocinada pela Adidas. Então já sabe, ela ganhou no solo. Aí vai conversar o quê no final de semana? Ah, mas a Rebeca ganhou o quê? No solo? Sim. No cavalo, ela ficou em quarto, porque no primeiro, a nota da classificatória ela ficaria em primeiro, mas aí na decisiva ela ficou em quarto. Então e aí esse é um protagonismo que ajuda. E, obviamente, voltando à pirâmide de Maslow, né? Dar essas condições para eles básicas de conseguir crescer na vida, né? Vamos dizer assim, financeira, recursos, um ambiente legal de trabalho. Agora, o varejo ele tem um turnover muito alto, porque varejo é duro trabalhar, sabe? A gente fala que a gente descansa carregando pedra, porque, o varejista mesmo, né? Vamos ver que trabalha na ponta, trabalha sábado, domingo, feriado, tem uma folga, ok, mas é dolorido trabalhar, sabe? Por outro lado, tem boas oportunidades para você construir uma boa remuneração sem muita formação. Mas ele faz como para esse cara ficar apaixonado ou querer crescer ali dentro da companhia? Então, a gente tem alguns princípios ali, né? Mas a gente traça trilhas de carreira. Hoje, 95% da nossa liderança é de dentro de casa. É muito raro... Vai sendo construído. É muito raro vir alguém de fora. Mas por que a gente acredita? Porque um dos fatores mais importantes é ter esse match de cultura. Sabe, esse teu jeito. Isso. E cada empresa tem a sua. Porque a gente acredita que no varejo, as outras habilidades a gente consegue desenvolver. Agora, esse match, essa química, essa liga, é uma coisa que... Eu vou mais longe, não é só no varejo não, Mauro. É em todo lugar. Em todo lugar. Lá também a gente tem uma construção de carreira. Aí você tem 6 degraus que você pode subir e tal. Então a gente sempre fala lá, todo mês a gente tem uma reunião. Eu disse, cara, vocês trabalham para quem? Para nós. Né? Eles trabalham para eles. Não é para o empreendedor, não é para o empresário. Eles estão construindo a carreira deles. Eles que estão subsistindo, eles que estão ganhando aquilo e ganhando nome, né? Todos eles também querem muito mais do que só dinheiro. Querem trabalhar num lugar legal, num lugar que propicie crescimento e aprendizado para eles. Mas ainda assim, é um grande desafio você torná-los ali apaixonados por aquilo e querer crescer dentro da companhia. Apesar de toda a minha liderança ter começado comigo lá como estagiário e foi crescendo, ainda assim, também a academia, o turno é muito grande, né? Muita gente vai saindo. O nosso lá, cara, assim, é incrível como a gente conseguiu criar alguma coisa que a pessoa quer ficar lá dentro. Então, eu tenho professores que entraram lá, estão há 5 anos. Estagiários que entraram, se formaram e continuam lá com a gente. Agora, até quando eu vou conseguir fazer isso? Eu não sei. É difícil, é um desafio. Um fato curioso é assim, que um dos fatores fortes de retenção nossa é o varejo, como ele está sendo muito disruptado. A gente é uma empresa muito inquieta, a gente é muito adepta a novas frentes, a novas tecnologias, inovação. Então a gente faz muita coisa que ninguém faz. Isso. E isso é impressionante como retém gente. Eles gostam, né? Eles gostam porque eles querem estar na frente de todo mundo. Eu concordo contigo. Quando a gente faz algumas convenções da marca Adidas Brasil, algumas convenções de varejo, eu vejo o empoderamento que a nossa liderança tem. Tipo não, porque nós já fazemos isso há tempo, a gente olha esses indicadores, vocês não fazem isso, e isso retém muita gente, sabe? É engraçado. Aí tá, eu achei isso um ponto fantástico, Mauro, até vou trazer um exemplo real, mas a gente vem de um momento em que antigamente as pessoas apertavam um parafuso, né, como exemplo aqui, e não sabiam por que estavam fazendo aquilo, né? Você faz, o teu trabalho é fazer isso aqui, e você não tem ideia do todo. Baixa a cabeça e trabalha. Exato.
E hoje em dia a gente tem uma visão holística do negócio, né? As pessoas, como você bem trouxe, sabem as coisas no automático. Você tem uma gestão, pelo que eu acompanho, acompanhando o teu trabalho, de compartilhar indicadores, as reuniões semanais, a compartilhar o negócio acontecendo em tempo real. Eu acho que isso ajuda muito a engajar as pessoas, né? A saberem o que está acontecendo com o negócio. E esse compartilhamento é para fora e para dentro. Então, tipo, a gente tem reunião de resultados, inclusive amanhã, do mês passado, a gente abre tudo. Endividamento, lucro, EBITDA, todos os... Vamos desconstruir esses mitos, né? Que o empreendedor antigamente pensava, não, eu não posso falar, meu funcionário não precisa saber quanto é que a empresa dá. A gente abre tudo para as lideranças e boa parte das lideranças elas ganham variável através do resultado operacional e não da venda. Então, isso é um pouco de cada empresa, né? É uma cultura de cada um. Eu acredito muito nisso. No nível de hoje em dia... Cara, você não consegue esconder mais nada hoje em dia, né? Você pode até conseguir enganar um tempo, mas se você estiver ganhando muito dinheiro e quer esconder do teu funcionário, ele vai saber. Não tem como, né? Não, e é pior, porque daí ele na cabeça dele, ele fantasia que tá ganhando 10 vezes mais do que tu realmente ganha. Geralmente né? é isso. Geralmente mais. Ou se você tá endividado e quer esconder dele, ele vai saber também. Vai chegar alguém cobrador, né, alguma comunicado de cobrança, então... Eu acredito muito nisso. O mundo transparência, tá né? muito mais transparente. Tá todo mundo jogando um jogo conjunto, né? Tá todo mundo no mesmo barco, assim. É legal esse senso de participação. É uma analogia batida, mas é verdade, né? Vamos remar na mesma direção. Né? Indo em relação àquilo que você falou ali, dando o exemplo de bater o martelo ali, não saber o porquê. Cara, na minha época, a gente simplesmente fazia, né? O nosso pai falava assim, ó, faz isso, a gente baixava a cabeça e fazia, né, Marcelo? É isso aí. Hoje você tem filho, eu também. Pô, na minha época lá, o meu cunhado lá sempre falou assim, pô, meu pai falava assim, ó, chinelo. Ele baixava a cabeça e ia pegar o chinelo. Ele não falava, por favor, pega meu chinelo, nada. Ele só falava assim, ó, chinelo. Ele levantava, pegava o chinelo e dava pro pai dele. Hoje, pro nossos filhos, Marcelo, a gente tem que falar como? Por favor, amor do pai, querido, amigão, brother, pega o chinelo pro pai? Não, pai, levanta você. Então, o que eu quero dizer? Como equilibrar isso, porque numa empresa, se a gente transformar isso para uma empresa, é uma busca insana por um propósito. Que às vezes eles têm muita imaturidade para descobrir ainda. É verdade. Pô, eu descobri meu propósito depois, sei lá, faz 10 anos que eu descobri meu propósito. Sim. Então... E ainda assim deve reavaliar a gente, né? Deve entender. E aí eu vejo essa galera fazendo tudo voo de galinha. Então... Hoje em dia, vamos pensar assim, uma criança normal, padrão, vamos botar numa caixinha, Ele faz, um menino, vamos dizer assim, ele anda de skate, ele joga bola, ele jogou tênis, sei lá, ele fez uns 5, 6 esportes e com 19 anos, 20, não vai saber fazer nenhum. Porque ele fica assim, ele pode degustar tudo e não faz nada, é tudo voo de galinha. E na trilha de trabalho é mais ou menos isso. Essa inquietude, essa impaciência do jovem, ele não dá o tempo para as coisas acontecerem. E eu do lado de cá, como empresa, tipo, cara, mas você tá aqui há 1 ano, 6 meses, não é assim que funciona. Calma, vamos... Crescer muito rápido, quer fazer tudo muito rápido. Essa inquietude, essa angústia não é essa... A instantaneidade das coisas, né? A instantaneidade do Uber, do iFood, da internet, talvez a vida tecnológica, talvez a rede social. Isso que a rede social fazem rampam, né? É complicado porque tu vê muita gente ali bem sucedida e tu diz, pô, mas o cara não sabe nada, foi em 1 ano ele ganhou bilhões e tal... Não é todo mundo assim, cara. E às vezes não é todo mundo que vai virar Messi, todo mundo que joga bola que vai virar Messi, e não é todo cara que tá na rede social que vai virar também fenômeno, né? Eu faço essa comparação aí da startup com o jogador de futebol. Isso. Quando começou os negócios de startup, aí todo mundo queria montar uma empresa para ser quem? Para ser o Facebook, o Zuckerberg, o Steve Jobs. Cara, 3, 4, 5, cabe numa mão, é pouca gente que consegue. Unicórnios, né? No mundo, né? E aí o que acontece? No futebol é a mesma coisa. O menino começa a jogar futebol e ele já pensa, não, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Mbappé. Cara, de novo, é mais meia dúzia. E se a gente for botar isso pra qualquer carreira, cara, se você for jogador de futebol e jogar no Flamengo, tu já tá no 1% e tu é um dos caras mais bem sucedidos do mundo. E se você jogar aqui no Figueirense, no Havaí, você ainda vai estar bem. Tá bem. Sim. Entendeu? Então é um pouco de... Porque essa galera nova, ela vem com essa ambição muito grande de querer jogar já no Real Madrid, só que com a trilha de 6 meses. Precisa de comecei a jogar futebol, 1 ano, já quero estar no Real Madrid.
Não é bem assim. Quer ter sucesso muito rápido. É. Antes de trabalhar, de batalhar, de construir, né? Então eu vejo a Mas dificuldade. por que será isso, Mauro? Tu acha que é uma cultura Eu acho dessa que é nova geração? eu acho que É é um- rede social? O que é isso, pô? Tem uma discussão talvez até um pouco mais profunda, que todo mundo fala que o ser humano vai viver mais, né? Uhum. Porque a medicina evoluiu muito, existe uma preocupação mais com a saúde, com a alimentação, tiraram muitos condimentos do que a gente come, enfim. E eu acho, beleza, eu acho isso aí. O mundo tá dando com essa mão, mas ele tá tirando com outra por quê? Hoje a galera quer estudar, toma Vivance. A galera quer dormir, ela não quer fazer a solução para dormir, é difícil, né? Ou vai ter que permear, ou vai ter que fazer meditação, ou vai ter que fazer mais Higiene do esporte, sono, claro. melhorar a alimentação, que não é do dia para noite, assim, uma semana eu conseguir dormir. Vai levar. Não ficar no celular até a hora de dormir, né? Então, cada um vai ter alguma maneira para achar na engenharia do sono para conseguir dormir. Aí o que faz? Vai na farmácia Tomar uma e baga. plum. Então, assim, eu acho que a medicina dá com uma mão e o mundo tá tirando com outra. Então, no final, a média eu acho que vai ficar por aí, porque vai morrer gente de depressão, ansiedade. Você falou, hoje a gente pede um Uber, mais de 5 minutos a gente já cancela. Isso. A velocidade está muito rápida. Então, é como a gente conseguir administrar isso. E eu acho que o segredo da vida é a consistência, cara. Uhum. Cara, você pode ir de cavalo para um lugar, mas vai para aquele lugar. Agora, o que adianta você ir de avião para um outro lugar que não é, um de Ferrari para outro lugar? É melhor você sempre seguir de cavalo, nem que você tenha que parar. Eu estacionei, porque a vida nunca é flat, né? Não. Tem ano que a gente bomba, tem ano que a gente para. Então, se a gente está continuando nesse nosso caminho, mantendo a consistência, eu acho que é o Que segredo. legal, Mauro. Esse tema é muito legal, porque a gente sempre estimula dentro da empresa, Jimmy, o crescimento, a pessoa querer mais, ir atrás de curso, ir atrás disso. E acaba que a gente só bota mais pimenta no caldo que já tá apimentado, Ansiedade. né? Isso, mais ansiedade, cara. E daí, se ele não cresce ali dentro de uma avaliação para outra, dentro da carreira dele e tal, ele fica frustrado, entendeu? Um baita exemplo que eu esqueci muito de dar louco aqui é de academia. Uhum. Pô, hoje em dia você vai na academia, os caras são tudo forte. Sim. Tudo forte. Em 3 Todo meses mundo eu chego. treina. Todo mundo treina pesado pra estar forte? Não, né? Todo mundo vai na farmácia, Sim, pum, sim. bota hormônio, porque já quer ficar. Ah, ele quer ficar forte? Não, é pra esse verão. Uhum. Não é pra. É pra já, é pra agora. Em 3 meses o cara fica forte. Toma essas bombas todas aí, bum, em 3 meses. Agora, vai vir um rebote, né? Vai vir o preço disso aí, né? Isso. Então. Tem que ter disciplina. É um tema para trabalhar, tá? Paciência, calma, vai devagarinho, vão aprendendo as coisas aos poucos, crescendo aos poucos. Eles querem tudo na hora. Porque isso dentro, ok, na sociedade tá tudo certo. Mas a gente tem que trazer para dentro da empresa, né? Quem a gente pode cuidar, de quem a gente pode cuidar, né? Trazer um pouco de calma, um pouco de pé no chão para eles é muito importante, Mauro. Gostei. Eu, em algumas palestras minhas, quando falo um pouco de falar sobre dados, essas coisas, eu falo lá no Grupo Promura, a galera é muito nova, a galera jovem, assim, eu sou disparado mais velho. Então, essa galera nova, eles são muito inteligentes, eles são praticamente geniais, assim, né? Então, assim, eles são muito orientados por dados, eles são muito focados ali na tecnologia, eles conseguem fazer um diagnóstico, alguns planos muito precisos. E aí onde que a gente entra, né? A gente tem que ganhar de alguma coisa também, né, Marcelão? Experiência. Então, o que acontece? A gente ganha nos soft skills. Então, eles acham que eles são geniais para bolar um plano, de fazer um diagnóstico, e eles acham que essa ação, esse plano, eles dando um push, seja por e-mail, por WhatsApp, vai rodar lá na ponta. E não é assim que funciona. Principalmente no meu segmento, que é varejo. Então, o nosso segmento que é a capacidade de execução. Você pega o plano, vai ver lá na ponta. Pô, precisa ajustar aqui, precisa ajustar lá. Não, isso aqui não vai funcionar, isso aqui funcionou, essa loja não entendeu. Então, é como mesclar esse mindset dos dois, sabe? Das duas gerações. Então, a gente não só mais tomar decisão por feeling, como a gente era pela experiência. Eu acho que a experiência perdeu muito valor. Hoje a experiência perdeu muito valor. E, por outro lado, essa galera saber que, mesmo geniais, eles têm que ter um poder de execução para executar os planos, né? Então, como a gente fazer essa combinação? Indo nessa linha, Mauro, o que você... E você tem muito contato com o universo fitness, né? Porque, enfim, as marcas se relacionam bastante. O que você acha que a moda pode ensinar pro fitness, assim, ou o varejo pode ensinar pro universo em termos de relacionamento com o cliente, em termos de cultura? Eu acho que agora a moda e o fitness, ele se misturou. Ele tá misturado. Tanto as marcas desportivas, eles estão no lifestyle que a gente chama do sportwear, que invadiu aí as ruas, a Faria Lima. Então hoje Adidas, Nike, as grandes marcas, tá mais relevante a linha de lifestyle
do que a própria de performance. Então hoje a gente vende mais produtos de lifestyle do que de performance, para você ter uma ideia. Assim como as marcas estão fazendo um monte de moda, estão fazendo um monte de campanha, contratando atletas e trazendo tênis, esqui e um monte de atletas fazendo isso, né? Então eu acho que assim, vai ser um momento de acomodação, de amadurecimento. Eu acho que ainda a gente vai precisar ter alguns capítulos mais para frente para aprender, porque assim, a gente fala hoje de, vamos botar o nosso cliente no centro, vamos botar essa galera mais nova. Essa galera mais nova, a gente fala muito que ela usa mais do que tem, né? Ela é mais preocupada em usar as coisas do que ter. Na nossa época, a gente, 18 anos, é carteira de motorista, que tem um carro, o carro é meu, mas também por que a gente precisava ter? Porque não tinha opção. Hoje ele não quer, primeiro, porque as restrições, as medidas restritivas são mais duras, né? Multa, lei seca. E você tem um monte de opção para ir. Tem Easy Taxi, tem Uber, e fora do Brasil tem mais ainda. Praticidade. Então ele não precisa ter isso. Então ele começa a ficar mais leve, é mais asset light, né? Vamos dizer assim. Então, de repente não quer mais tanto ter uma moradia, quer mais alugar. Fala que não quer mais ter muito. Então ela quer gastar o dinheiro em quê? Em viagens, em experiências, né? Em concertos de música. Mas por outro lado, as marcas de luxo bombam cada vez mais. Então você vê essa galera, mas também usando Dolce & Gabbana, usando Louis Vuitton, usando Chanel. Investindo pesado nesse lado. Pesado. E aí, cara, alguém vai ter que pagar isso, porque, né? Vamos pensar assim, as gerações antigas, pós-guerra, eles não gastavam em experiência. Eles guardavam, eles são machucados, era pós-guerra, eles eram austeros, né? Sim. Aí veio uma geração gastando em alguma coisa. Agora estão gastando em lazer e querem gastar no outro também? Não vai dar, né? O bolso não vai ser fundo o suficiente. Pois é, né? Talvez esteja mudando de lugar, né? O valor das coisas. Porque a gente pega, por exemplo, no mercado de luxo, né? A gente tem lá o Bernard Arnault que superou o Elon Musk, né? Se tornou o homem mais rico do mundo, com o grupo lá da Louis Vuitton, o Chandon. E é uma marca de luxo, né? Um grupo de luxo, que não é o grupo que tem mais capilaridade, né? Não é o grupo mais consumido, porque é um produto muito mais exclusivo. Só o topo da pirâmide, né? Exato, mas ao mesmo tempo é o que tá no alto, assim. Realmente tem muito sentido isso. Eu acho que, falando então nesse ponto aí de cliente, eu acho que ainda vai talvez acelerar um pouco mais essa relevância, essa autoridade dos clientes, essa voz que eles têm, vão falar mais alto ainda, tanto os promotores quanto os detratores, para depois dar uma regredida, sabe? Porque no final é assim, tem que fechar a conta. Claro. Não, tem que fechar. Né? É negócio, é um pro outro. Se o cliente tá ganhando e a empresa tá perdendo, não vai dar certo a longo prazo. E ao contrário, também vice-versa. Então vai ter ainda um certo tipo de acomodação. E como ir acomodando isso? Agora, eu acho que com certeza esse assunto que vocês têm abordado é um assunto que cada vez mais tende a elevar, porque a gente hoje considera muito mais serviço, né? Atendimento, experiência. E eu acho que o Brasil, principalmente, vamos botar assim, estamos colocando junto no mesmo pote. O brasileiro subiu no ônibus agora, né? Sim. A gente foi descoberto em 1500, a gente era uma colônia, a gente subiu no ônibus agora. Parece que faz muito tempo, né? Mas o europeu, o bisavó dele já sabia o que era arte, né? O que era vinho. O brasileiro nem começou a tomar vinho ainda. Falo que o brasileiro nem começou a tomar vinho ainda. Se pegar os 200 milhões de habitantes. Então, é um pouco disso. Então, o brasileiro ainda ele vai subir no ônibus, ele vai ainda se lambuzar das experiências, vai degustar de tudo, para depois fazer a seleção um pouco dele. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente achar que aquela meia dúzia de pessoas é o Brasil. E não é, né? Principalmente gente que mora aqui no Sul, né? Sim. O Sul é muito acima da média, né? Do restante do país, né? A Suíça aqui dentro, né? Na Europa. Agora quando me falam assim do fitness e da moda, Mauro, eu tenho visto um movimento em São Paulo e até fora daqui de algumas marcas, né? Algumas de moda, algumas de varejo, outras não, patrocinando, se mostrando dentro de ambientes esportivos, né? E aí eu lá em São Paulo, eu fui perguntar para um cara que conhecia um pouco desse mercado, ele disse o seguinte: Marcelo, quando a pessoa está dentro de uma academia, ou está jogando uma bola, ou está jogando beach tênis, ela está no momento que ela está liberando endorfina e vários hormônios do prazer.
né? Nesse momento, ela ter conexão com a minha marca é muito mais valioso do que ela tá vendo um outdoor no engarrafamento. Talvez o tempo de contato com a minha marca no engarrafamento seja maior, mas a emoção que ela tá tendo ali negativa, ela é muito forte. E a pessoa inconscientemente tem um contato negativo com a minha marca, sendo que dentro de um centro esportivo ela está tendo sempre uma emoção positiva. Então as marcas têm investido cada vez mais para estarem dentro desse meio esportivo. E não é o meio esportivo da performance, é o meio esportivo do dia a dia, né? O meio esportivo da saúde, né? Então dentro das academias, das quadras de beach tênis, eu tenho visto esse movimento acontecer muito nitidamente. Tu percebe isso nos lugares que tu vai, Mauro? Uma informação, acho que vai bem de encontro a isso, o grupo LMVH gastou quase 300 milhões de euros nas Olimpíadas. Nossa senhora. Eles eram patrocinador premium e com várias marcas. Então parece que Louis Vuitton era a marca principal e Moët Chandon, eram as duas principais que eles estavam focando ali. Mas talvez seja um pouco por isso, né? Pô, que gostoso, na Olimpíada, em Paris, o grupo é francês, pô, vou estar onde tá todo mundo feliz, ninguém tá pensando em boleto agora. Isso, não, agora tá todo mundo rico, inclusive. Exatamente. Eu sempre tive essa, entre aspas, inveja de gente que tem, assim, balada noturna, assim, porque pega sempre a hora do cara que o cara tá rico, né? Exato, ele tá rico. Pô, amanhã ele vai ver, ele vai berrar depois. O melhor cheque fica nesse lugar, né? E aí, no outro contraponto, eu vejo, tipo assim, passagem aérea. Porra, cara, passagem aérea, o cara vai lá, ele derrete num restaurante R$2.000 numa balada, e na passagem aérea ele faz cotação ali, se é 150 ou 450 reais. Milha daqui, milha de lá. É verdade. Se é R$200 a mais mas aqui, é o ponto de contato. Quando você pega na emoção, você pega Pois é, né? E falando isso no mercado de luxo, eu imagino que é ainda mais latente esse envolvimento, né? Porque a pessoa tá adquirindo um artigo de luxo, tem todo um desejo extremamente forte naquilo, né? Como é que você enxerga que é possível trazer essa experiência ou esse envolvimento que um artigo de extremo luxo traz para produtos de outras categorias, assim? Porque todo mundo, quando compra alguma coisa, mesmo que seja um produto de entrada, ela tá desejando aquilo, né? Então, esse é um mega desafio da indústria, porque agora a gente está vivendo um momento de alguns hypes, né, da Adidas. Então tem principalmente o Samba. O Samba e o Campo. São dois hypes absurdos que tem. É tudo sold out, tem resellers que vendem mais caro aí no mercado, enfim. Só que, como é que faz para acertar? Pensa, vamos retroagir. Isso. Como é que faz? Errado um bocado antes, né, porque todo mundo quer você ter hype, né? Isso. A Nike tá querendo, a New Balance, todo mundo tá querendo. Quer viver de hype, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, ela impulsionou, por exemplo, ela impulsionou o Samba, que não foi o maior impulsionamento dela, foi mais em outra linha, e o Campus foi zero, foi orgânico. Então tem coisas que não tá sob... Não, é diferente, é outra coisa, cresceu organicamente, sem ela fazer impulsionamento. Entendi. Tu entende? Então, para você ver o desafio que é, um não era a aposta principal e que bombou, que foi o Samba, e o outro foi organicamente virou hype. Então, como é difícil fazer isso? E é uma coisa meio empírica, não é uma forma, uma equação matemática que é assim, né? X mais Y ao quadrado. É muito parecido como tentar viralizar um conteúdo nas redes sociais, que é um negócio que é extremamente difícil de tu fazer deliberadamente. A galera fala do tipo... qual é o playbook? Posta no horário de maior audiência, não sei. Cara, mas isso é nada. É o 2% para fazer bombar. É o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Não é isso que é determinante. Não é isso que é determinante, exato. Então é esse desafio que daí eu vejo assim, as marcas de moda, elas são muito parecidas com automóveis. Automóveis depende muito de lançamento. Então, às vezes, tem uma marca que está lançando os produtos certos, que estão surfando uma onda certa, começam a surfar essa onda muito grande. Enquanto outras têm a barrigada. Então, graças a Deus, a Adidas está no momento ímpar aí pra gente esse ano. Mas vamos ver, tem outras marcas também que estão vivendo. Hoje no mercado mundial, assim, tá muito bem a Adidas, tá muito bem a New Balance, tá muito bem a On, que é um running que é do Federer lá, né, que o Federer é sócio, o Jorge Paulo Lemann. A Alô, que é de fitness super bacana, bem focada em mulher, uma pegada mais yoga, lifestyle, assim, nos Estados Unidos tá bombando. Tá bombando. Todo mundo com Halo ou Halo, sei lá como é que é. Eu não sei se chama, eu sempre falo Alô, mas eu acho que é... Eu ouvi a Halo. Eu acho que é Halo. Mas, acho que é. E só que no Brasil nem tem ainda, pra você ter ideia. Não, caríssimo. Caríssimo. A Roca, vai trazer de fora é R$700 uma legging.
E tem também um movimento no mercado, Mauro, de muitas marcas se unindo, né? Assim, os players estão se organizando de maneira conjunta, né? A gente teve agora a recente fusão Arezzo e Grupo Soma, né? E marcas de diferentes segmentos, né? Se reunindo. O que você imagina que é estrategicamente isso, né? Ali tem o Arezzo 2154, a visão de perpetuidade do grupo, etc. Mas o que você vê em termos práticos de mercado, assim? Isso é bom, é ruim? Tá tudo se unificando? Então, eu não conheço nenhum bilionário que não tem sócio. Nenhum no mundo. Então, eu tô até curioso se um dia existe esse cara aí. Porque, cara, para você construir algo grande, ninguém constrói algo grande sozinho. Você tem que chamar mais dividir no início gente. para depois multiplicar. E aí, para no final, depois ainda ser maior do que você ter, né? Mais vale você dividir uma montanha do que ter uma lombada sozinho, vai. Isso aí. Então, eu acho que, agora partindo para isso aí, eu acho que esse aí é muito inspirado no grupo LMVH, de ser uma casa de marcas. Eu acho que o próprio mercado agora, essa semana mesmo começou a vir à tona aí nas manchetes, que é a dúvida que quanto que vão capturar de sinergia, seja de redução de custo e captura de receita a mais, porque 2 fazem melhor do que 1, né? Sim, Isso sim, aí tem todo que mundo, fazer, né? exato, Então exato. agora 8, 10, 15 vai fazer melhor do que 2, 3, 4. Então eu acho que a consolidação é uma coisa mais de civilizações mais maduras, que já aprenderam um pouco mais. O brasileiro, ele ainda a gente é cru, a gente subiu no ônibus agora ainda, tipo, não, sociedade é ruim. Não, Sim. sociedade é ruim. Mas por que sociedade é ruim? Claro. É ruim se você não for for bem feito. se a sociedade se não Escolhe tiver um mau habilidades sócio. complementares, não tiver um acordo de acionistas, não tiver tudo desenhado, aí é ruim. Agora, se você fizer tudo isso, porque se a gente pensar o que é ruim, a gente não faz nada na vida, né? Exato. Funcionário é ruim, Não sai na rua, sócio é ruim. né? Porque, porra, Tudo é ruim, né? Então, Dizem que o maior risco é não tomar risco, né? É não Então, assumir risco. Né? esse é a certeza do fracasso do longo prazo. Isso. Se você não tomar risco, uma hora não tem como a longo prazo, né? Longo prazo eu falo assim, 1000 anos, 2000 anos, né? Sim. Então eu acho que assim, cara, é uma tendência normal de consolidação. Eu acho que o Brasil tem muitos segmentos ainda para ser consolidados. O próprio segmento fitness começou uma consolidação aí, né? Agora eles compraram se bem que a Velocity é pequena, né? Mas o grupo Smart Fit já tem. Pô, tem a Race, tem a Velocity agora, tem a Smart Fit, tem a Isso. Biorritmo. a Vida, a Biorritmo. né? Então, e tá para fora do Brasil já até, né? Sim, Então, tem vários países, né? Que também é bem pulverizado, né, o segmento. Né? Isso. Então, eu o acho que movimento, movimento de low cost aí aconteceu muito forte, né, nesses últimos 10 anos. Impressionante como... A Smart Fit expandiu, puxou, né? né? Ela puxou. Na verdade, ela foi inspirada na Planet Fitness, né, nos Estados Unidos, que era galpãozão aberto, cheio de máquina. Eu fui, sei lá, 20 anos atrás, e tu te vira lá, coisa feia mesmo. E quando eles trouxeram, adaptaram, tem uma história bem legal, aquela né, do da pessoal que surgimento da Smart Fit, aproveita assim. para usar a academia como suporte, o pessoal que viaja, não tem essa história assim, viaja de Sim. motorhome, É. aí estaciona e usa academia. Banho. Banho, mas esse tipo de coisa. Daqui a pouco vai acontecer várias fusões, isso acontece o tempo todo no mundo, né, Mauro? Mas eu acho que precisa o Brasil amadurecer um pouco, criar mais maturidade os empresários para se abrirem um pouco mais a essa oportunidade. Porque, de novo, se tiver sinergia, se forem complementares, não faz sentido os dois ficar trabalhando separados. Claro. Agora, o desafio é o quê? É match de cultura e assim por diante, né? Isso. A gente tem N exemplos aí de... Não vai ser plug and play, né? Tem que parar A arestas. gente tem N exemplos de fusões bem-sucedidas, mal-sucedidas e empresas que sempre quiseram comprar outra. Um exemplo muito clássico aqui do nosso estado, Sadia e Perdigão. A Sadia sempre quis comprar Perdigão. Sempre quis. A Sadia é muito maior. Aí deu um BO de derivativo lá, perderam 1 bi não sei quanto de dólar, fizeram uma fusão meio que quase elas por elas ali, vamos dizer assim, de empoderamento. Enquanto a outra queria se impor, queria comprar antes, né? Então teve que fazer pela necessidade, pela dificuldade. E aí, se a fusão é pela dificuldade, já, a princípio já começa mais difícil, né? Sim, já entra Porque imagina, perdendo, duas né? empresas bem voando, se juntam, pô, bora. Sempre vai ter risco, né? Nosso negócio, né? O empreendedorismo, ele envolve risco. Mas eu tô lendo um livro agora do fundador do Waze, não sei se você já viu, bem legal. E ele conta um pouquinho do seguinte, né? Que as empresas pequenas, elas normalmente inovam mais,
né? Porque estão mais sujeitas ao risco. Elas não têm problema, porque não vão perder muita coisa. Grandes companhias que já estão estabelecidas, já estão lucrando, elas tendem a inovar menos, né, Mauro? Tu vê isso também no teu mercado? Eu vejo em praticamente todos isso aí, Todos, né? um pouco em relação àquilo ali da política de remuneração de bônus dos executivos. Porque às vezes a inovação ela não vai ter ROI a curto prazo, Claro. ela vai ser de longo. Acho que um exemplo bem clássico aí do mercado é que a Kodak teve a primeira câmera digital, a tecnologia, Sim. e foi levada para ela e o É conselho não Vetou. vetou. Então, e hoje não existe Ele mais conta essa Kodak. história no livro, né? É bem legal. A própria Nokia era a maior, disparado a maior empresa de celulares. Finlandesa, né, se não me engano. Maior. E aí não pegou o smartphone, não pegou a tecnologia. Acabou. BlackBerry Onde também, né? foi? Sofreu um BlackBerry. monte, afundou. Né, tem que enxergar a inovação e aquele ponto, né? Capacidade de execução, que você falou, né? Às vezes chega a ideia, chega a inovação, mas a capacidade de execução não é suficientemente competente para... Cara, ontem eu fui avançar. no Startup Summit aqui, pô, evento muito grande, fiquei até Sim. impressionado, É, tá? né? Muito grande mesmo. Olha, devia ter o quê? Mais de 3 mil pessoas, tá? Devia ter de 3 a 5 mil pessoas lá. E aí eu vi aquela quantidade de startup, assim, mas era infinito o número. E eu, pô, obviamente, sou curioso, eu fui lá, eu queria conhecer um ou outro ou não. E aí, assim, depois, até com a cabeça meio cheia, eu falei assim, nossa, saber que a conversão é baixíssima das que dão certo, tá? O último número que eu tinha visto aqui no Brasil era 1 ponto alguma coisa por cento. Então, porra, cada 100 startup, uma vira. Vira. Né? Vira, não é unicórnio, né? Vira, vira. dá certo, Dá funciona. certo, é. Então, é sobre isso que eu falo. Às vezes, eu sou muito curioso e aficionado por histórias de empreendedores. E a grande maioria delas, o negócio não começou do jeito que era. Ele foi se transformando. Pivotando Ele foi mudando, pivotando e vai para o outro lado. E aí vira. Então, um exemplo clássico também é a Nike. A Nike, ela era distribuidora da ASICS em parte dos Estados Unidos, na costa oeste, tá? E aí tinha um outro distribuidor lá dos Estados Unidos. Aí começou a ASICS a ameaçar que ia ter que contratar mais distribuidores dos Estados Unidos. O Phil Knight lá falou assim, não posso ficar na mão desses caras aí, porque eu só distribuo. Aí montou a Nike. Aí começou a produzir a Nike, hoje é disparada a maior empresa do mundo. Que loucura, O né? cara aprendeu sobre canal, sobre distribuição. O cara é tinha bom, essa o cara é logística. capacidade de cara é bom. execução, ele não tinha ideia. Sim. A ideia dele não era montar Nike, era ser a distribuição da ASICS dos Estados Unidos. Ele foi adaptando. Foi vendo pra onde que ia O mercado, McDonald's é né? um exemplo clássico, tá aí nos filmes pra ver. Era uma Sim. coisa, era Drive, depois mudou, veio um cara de fora. Tem um baita se negócio afastou, imobiliário, né? virou um negócio imobiliário, braço imobiliário, afastou os fundadores, cresceu. Então, cara, Eu acho que é por isso, muito por isso, Mauro, que a gente tá falando disso aqui, sabe? De atendimento, experiências de alto padrão, como é que atende, porque é uma coisa nova que tá surgindo no mercado. Eu acho que é esse caminho que a gente tá olhando, né? Cliente no centro, puta, mas como que faz isso de verdade? Né? Capacitar para dar experiências para o cliente, como que faz isso de verdade? Né? Eu acho que é um ambiente que ainda cabe muito desenvolvimento, muito crescimento e vai ajudar em todas as áreas, né? Seja ela do varejo, da indústria, do comércio e do fitness também, né? Que é o nosso caso, né? Eu acho que ajuda muito. Uma coisa que a gente acredita lá, que é parte da nossa cultura, a gente tem um pouco de preguiça de conversas empíricas, tá? Do Então, achismo. porque então, vamos lá. A gente está falando aqui da experiência do cliente, né? A gente chega lá, sei lá, vou visitar uma loja nossa no Barra Shopping no Rio. E aí, a nossa equipe é boa? Nosso cliente está satisfeito? Tá, nossa equipe é excelente, é muito boa. Como é que você mensura? Sim, sim. Qual é o número? Né? É muito subjetivo. É muito subjetivo. Então, assim, a gente já tem há mais de 10 anos o NPS, que é o Net Promoter Score, é a nota que o cliente dá de atendimento, de serviço, onde a gente atrela a remuneração sobre esse indicador. Então, começa a eliminar um pouco as conversas empíricas, né? Isso. Você atende bem o cliente? Deixa eu ver a tua nota. Uhum. Tá aqui. Deixa eu ver quantos detratores você teve. Você está fazendo algum plano de ação de desenvolver os intermediários para virar promotores? E o que você faz com os detratores? Né? Então, você começa a ter um pouco de técnica, um pouco de um indicador para Métricas, né? Os KPIs que tu tens que isso aí. monitorar. É isso aí. E ensinar o time a monitorar. É isso aí. E ensinar que não é assim, tá legal. Não, tá legal o quê? E, cara, e não existe uma. Cara, tem infinitas formas de você criar. Então, pô, tem o Mr. Shopper que você pode criar, onde é uma metodologia já consolidada que vai lá um cliente oculto, você faz a trilha do playbook do atendimento que deveria, ele pontua lá, você cria a remuneração. A gente, nas Adidas, durante mais de 10 anos, a gente ganhava remuneração variável da marca sobre o Mr. Shopper. Hoje é sobre NPS, sobre a nota de serviço. Então, a gente acessa bônus
que a gente tem um NPS melhor. Então você começa a mexer toda a cadeia Que nesse legal, cuidado. que legal, que legal. O lojista, ele ganha bônus da marca por ter um Isso aí. NPS mais alto. Bacana isso, hein? Se eu não atingir, eu não ganho. E se eu atingir, eu ganho. Então a gente começa a Exatamente, mexer. tu ganha, tu reparte também É isso aí, pedacinho para cada um, isso todo mundo fica feliz. Isso aí. Então, o que eu quero dizer? É muito simples falar que você tem cliente no centro, mas às vezes uma das coisas mais sensíveis da companhia é o quê? Carteira, o bolso, né? Claro. Então, beleza, você tem cliente no centro, então abre o bolso. Sim. Vamos fazer isso? Investe nisso, né? Investe nisso. Vamos dar remuneração variável para o teu funcionário, para o teu parceiro, para o teu intermediário, para todo mundo. A cadeia toda tem que estar, né? A cultura tem que ser construída verticalmente. Não adianta só um falar e não conseguir, né? Lógico. Não, e eles sabem, né? A marca vai saber que quem está atendendo lá é o funcionário. E se ele não for bem remunerado, pelo menos, se ele fizer bem feito, ele ganha um pouquinho a mais, não vai para frente, né? Não adianta só Já dar pro cria lojista, alinhamento, né? Claro. Não, sensacional, Mauro. E tudo isso é extremamente pertinente, porque o que a gente quer, o nosso objetivo aqui de discutir esse assunto, é justamente fazer com que outras empresas entendam isso, né? Entendam a amplitude de um mercado como esse, como você pode investir para transformar o teu negócio, para desenvolver um relacionamento mais de longo prazo com o teu cliente. E claro, a gente tem papo aqui para muito tempo, né? Para construir. Para a gente encerrar, assim, na tua visão, fazendo o exercício de futurologia, assim, o que você acha que vai ser ou já é um início de tendência para o atendimento ao cliente de uma maneira mais ampla, assim? Que é decisivo? Primeiro, eu acho que vai evoluir ainda o empoderamento do cliente um pouco para depois regredir. Isso é uma visão que eu tenho, porque os dois têm que ganhar. Numa equação que só um está ganhando, só um é ouvido e o outro não, a conta não vai fechar de longo prazo. Eu acho que essa é uma tendência que, na minha opinião, vai acontecer. Eu acho que internamente dentro das companhias, a área de tecnologia ela não vai ser uma vertical, ela vai ser uma horizontal. Então, cada vertical vai ter alguém da tecnologia, seja a área de marketing, de pessoas, de finanças. Hoje a tecnologia ela permeia todas as áreas. E dentro dessa organização, desse organograma, vai ter que ter uma área de experiência do cliente, que hoje pouquíssimas empresas têm. Mas por quê? Porque elas não conseguem fazer a conta, elas acham que é despesa. Mas, como é que eu vou criar as métricas, né, para ter um ROI positivo? Se eu diminuir meu churn, se eu aumentar meu LTV, eu posso ter um investimento de tanto em despesa. Claro. Né? Então, como fica o desafio para as companhias de como mensurar um pouco isso, de criar essa estrutura interna. Eu acho que a área de tecnologia faz muito isso, né? Porque eu acho que tem as métricas mais fáceis para ser criadas. São mais missíveis, né? Então, principalmente o varejo físico aí ainda vai ter um desafio grande. Vou pensar, o varejo alimentício também, eu acho que vai ter um desafio grande para conseguir mensurar isso, né? Tem programas de relacionamento, tem programas de cashback. Então uma porrada de coisa que você vai conseguindo gerar engajamento no cliente, você vai conseguindo ler. Então, isso um pouco do cliente no centro é um pouco do que existe uma corrida hoje das marcas para ser direct to consumer. Então, vamos pensar assim, grandes companhias como Unilever, Coca-Cola, AB InBev, eles não têm o acesso ao cliente. O acesso deles é através de intermediários. Né? Walmart, mercados, né? Pão de Açúcar. Tem algumas amostragens, a Ambev no Brasil tem o Zé Delivery, mas são amostragens. Sim. O pesado vem dos intermediários. E aí, como é que eles pegam? Eles pegam a amostragem de empresas de pesquisa. Deixa eu entender qual que é o meu Coca-Cola. Ela quer saber o que é o meu cliente. Daí tem uma empresa de pesquisa que vai lá faz algumas pesquisas. Não, nosso cliente, a gente está perdendo cliente mais velho, acima de 50 anos, está ganhando cliente novo. Mas é sempre ainda por amostragem. Então, está existindo hoje uma corrida para direct to consumer, principalmente na minha indústria esportiva, de moda. Mas por que eles estão interessados? Eles estão interessados no dado. Tu entende? Então, o dado que tem valor, que é o negócio do Facebook, do WhatsApp. Claro. O Uber, por exemplo, onde está a riqueza dele? Não é que eu peguei um Uber e fui até o Shopping Beira-Mar. Se eu fui na academia do Shopping Beira-Mar, se eu fui comer no restaurante do Shopping Beira-Mar. Quantas vezes foi, quantas não foi? Isso aí. Tudo ajuda de ele saber o meu padrão de ir no Beira-Mar, mas o ideal é o ponto lá, né? Então, tem coisas que a gente não percebe, mas está interligado, né? A gente bate uma foto em alguma coisa, manda pelo WhatsApp, já vem no Instagram patrocinado. Sim. Se você manda pelo WhatsApp. Sim, o tempo todo. Né? Então, tá tudo integrado, né? Então. Basta falar perto do celular. Então, essa corrida que as marcas estão buscando é para entender o dado.
Então, antigamente, como é que funcionava? Eu vendia uma camisa do Flamengo para você. Já botava na caixinha lá, torcedor do Flamengo. Mas não, você comprou uma camisa do Flamengo porque você queria dar para o Marcelo, que é flamenguista. Sim. Isso só o CRM antigo não dava. Claro. Então, hoje, o valor da ponta é realmente esse, é entender, conhecer a customização do cliente, como ele é, e não simplesmente mais botar em cluster, sabe? Então, essa corrida está tendo, mas, por outro lado, eu acho que dificilmente as indústrias vão conseguir operar a ponta. Porque as indústrias são lentas, burocráticas, cheias de processo, são boas em quê? Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, marketing. O core é outro, né? O core é outro. Enquanto que o varejo, você precisa ter poder de execução, ser ágil, interagir pessoas com pessoas ali, né? A indústria é um navio, né? É um navio cargueiro, enquanto o varejo tem que ser uma lanchinha ligeira. Eu falo em algumas palestras minhas, né? A indústria é um transatlântico. Né? Para ela mudar de direção, ela tem que já planejar antes, mudar. E o varejo precisa ser um jet ski. Você precisa ser muito ágil. Muito ágil. É isso aí. Perfeito. Isso aí. Sensacional, Mauro. Muito obrigado pela tua vinda aqui, né? Com certeza a gente vai querer fazer um segundo episódio, né? Porra, não tenha dúvida. Com certeza. Não tenha dúvida. A gente aprende muito, né, Jimmy? Muito. É um dos propósitos, Mauro, porque a gente criou esse podcast e estamos aí ouvindo uma fera que nem tu para ir aprendendo, né? Isso. Muito obrigado mesmo pela tua vinda aqui, por compartilhar com a gente. E sem dúvida a gente vai ter a oportunidade de repetir a dose aí numa nova conversa. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês, interagindo. E vou falar para vocês, foi um desafio esse podcast de hoje aqui, né? Porque a gente falou de assuntos muito amplos, né? Sim. Difíceis, profundos e que não é basicamente assuntos técnicos, né? Não é basicamente o meu background ali. Então, foi muito legal de compartilhar. Tá aí bem pra cacete. Legal, show de bola. Muito obrigado, Mauro. Você que não acompanha, então, o trabalho ainda, né, porventura, do Grupo Nomura acompanha o Mauro, ele posta bastante nas redes sociais, eu acompanho sempre ali pra constantemente aprender sobre varejo. E você teve a oportunidade, né, de experimentar aí o conhecimento de um empreendedor que é referência nacional nesse mercado e tem muito para compartilhar. É isso, Marcelo. Ficamos por aqui com esse nosso episódio aqui do Gin Club Podcast. Foi uma delícia, foi ótimo. Ótimo que venham outros tão bons assim. É isso aí. A gente fica muito contente de poder compartilhar isso com quem está nos acompanhando, está vivenciando esse início de jornada desse projeto aqui com a gente. É isso certo? Aí. Muito bom, obrigado então a você. Acompanhe a gente nas redes sociais da Gin Club, né? @Gin Club. Você pode pesquisar no YouTube, Instagram, em outras plataformas e nos acompanhar também em áudio e vídeo nas principais plataformas para consumir os nossos conteúdos, certo, Marcelo? É isso aí. @Gin Club Floripa, segue a gente, segue o Mauro lá também, que vai ser muito construtivo, pode ter certeza. É isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Gin Club Podcast.